É o Flávio Vinick marcando de perto o Fluminense, chega agora com as informações. O Fluminense começou a preparação para o jogo decisivo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, fazendo mistério. O técnico Abel Braga não permitiu a entrada da imprensa no CT do clube nesta segunda-feira. Como perdeu o jogo de ida em Porto Alegre por 3-1, o Fluminense precisa vencer por pelo menos 2-0 para ficar com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Marcar 2 gols em uma partida não vem sendo problema para o time do Abel. Nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a equipe fez 7 gols, o que dá uma média de 2,3 gols por jogo. O Fluminense tem até o artilheiro da competição, Henrique Dourado, que já marcou 5 vezes no Brasileirão. O problema é que a equipe também está sofrendo muitos gols. Foram 6 neste início do Brasileiro. E se o Grêmio fizer um gol quarta-feira no Maracanã, o Fluminense será obrigado a marcar 4 para passar de fase sem precisar dos pênaltis. Em relação ao time que começa jogando, Abel ainda não vai contar com o atacante Wellington Silva. Ele sofreu uma pubalgia, já voltou a treinar no campo, mas ainda recupera a forma física. Sornosa, com uma fratura no tornozelo, fica 3 meses fora. A tendência é que o Abel repita o time titular, que perdeu para o Vasco sábado em São Januário, com Diego Cavalieri, Lucas, Nogueira, Henrique e Léo, Orejuela, Douglas e Wendel, e no ataque, Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado. O volante Orejuela joga na quarta-feira, mas vai desfalcar o time em 3 rodadas do Brasileiro. Ele foi convocado para a seleção do Equador, que vai disputar 2 amistosos nos Estados Unidos. O Sornosa também estava na lista, mas foi cortado por causa da fratura no tornozelo. Lembrando que Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, no Maracanã. E esse jogo tem transmissão exclusiva do Fox Sports. Flávio Vinick, do Rio de Janeiro, para o Fox Sports. Valeu, Flávio Vinick, muito obrigada pelas informações. Paulo Lima, a vida do Fluminense tá fácil, né? O Wellington Silva tá fora. O Scarpa voltou. Orejuela... Convocado. Vai Sornosa, deixar o Fluminense fora. O Sornosa, departamento médico. 3 titulares absolutos da equipe. E na Copa do Brasil tem o Grêmio, o rei de Copas. Que levou de 3. Exatamente. Essa é a vida do Fluminense. O Fluminense, Paulo Lima, que vem balançando a rede. Fazer gol não é o problema. Só que a defesa do Fluminense tá pecando, né? E aí o Fluminense, quando ele sai com o resultado na frente, ele não consegue segurar o resultado. Ele até busca o resultado quando sai perdendo. Vira o jogo. Só que aí no final tá faltando a experiência de segurar a bola. Seria isso, Paulo Lima? Eu acho que essa questão da experiência é fundamental. Tem uma molecada que não é para jogar na conta da molecada, não. Acho que recentemente nesse jogo contra o Vasco foi mais ou menos isso, né? Levar um gol aos 49 do segundo tempo é uma desatenção. Mas tem que dar virtude ao Vasco da Gama também. E as pessoas com quem eu converso nas Laranjeiras citam a determinação do clube de não investir pesado em ninguém. Está buscando alguém na base. Na defesa já buscou muita gente da base, né? Tem o experiente Henrique, do outro lá o Lucas pela lateral direita, mas na zaga tem um menino e na outra zaga, na outra lateral esquerda tem outro garoto, os dois subiram da base. Mas a pressão que existe da comissão técnica é de trazer um zagueiro com um pouco mais de experiência nesse momento. O Fluminense está precisando de um reforço no sistema defensivo. E na lateral esquerda, se fala em algumas possibilidades, mas não se concretiza esse desejo como é na zaga do Fluminense. Então, hoje, pensando no Fluminense e Grêmio, o favoritismo é todo do Grêmio. O bom resultado que conseguiu em Porto Alegre, com a vantagem que tem e pela até maneira como o Renato se portou na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Sport, levou um time para Recife apenas com pouquíssimos titulares, ou praticamente todo o time em reserva, né? Inclusive fazendo estreia de muitos jogadores. O Renato está focado exatamente na sua tese de que é bom passar dessa fase da Copa do Brasil, onde ele tem toda a razão. É detentor do título e o Campeonato Brasileiro é longo, é muito distante, ainda tem muita bola para rolar. O Grêmio, reforço, tem todas as condições de sair aqui com resultado, ao meu ver é favoritíssimo sim, e o Fluminense vai ter que investir muito na correria, jogar aberto e se expor. Pode até sair do campo derrotado, mas é um jogo para acompanhar, um jogo para a gente ver. São 2 escolas diferentes, o Renato com um toque de bola e o Fluminense jogando na velocidade
E o sistema defensivo do Grêmio é muito mais sólido, até porque tem muito mais qualidade do time do Grêmio do que o time do Fluminense. E sempre bom lembrar, né? E sempre bom lembrar toda a história que tem o Renato nesse confronto, né? A gente já mostrou aqui no Bom Dia Fox. O Grêmio não é um time que ganha muito aqui dentro, não, né, Calil? Não. No Maracanã, inclusive, na história dos confrontos gerais contra o Fluminense, são pouquíssimas vitórias do Grêmio no Maracanã, aí envolvendo todas as competições. Lógico. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Agora, o Renato, a gente lembra que o Renato já ganhou a Copa do Brasil comandando o Fluminense, já ganhou a Copa do Brasil comandando o Grêmio, é ídolo, o maior ídolo da história do Grêmio, mas também é ídolo da torcida do Fluminense, muito por aquele estadual de 95, o famoso, tão falado gol de barriga. E o adversário do tricolor carioca já chegou ao Rio de Janeiro. É isso, reforçando que o Abel não possui justamente o título da Copa do Brasil. O Abelão tá entalado com esse tal desse mata-mata, viu? Calheiros disse, e é verdade, a delegação gremista já se encontra aqui na cidade do Rio de Janeiro e o nosso repórter, o Ricardo Lai, chega agora no Bom Dia Fox com as informações. Um ônibus somente para o time titular com um reserva. 12 jogadores do Grêmio que estavam em Porto Alegre chegaram na concentração sem o Renato Portaluppi. O técnico gremista veio logo em seguida com a delegação que estava em Recife, depois de perder 11 reservas para o Sport pelo Campeonato Brasileiro. A preparação foi boa, fizemos um treinamento maravilhoso, um treinamento forte em Porto Alegre e está todo mundo preparado, todo mundo determinado, todo mundo sabe o que tem que fazer na quarta-feira e agora fazer um treinamento amanhã com o professor Renato, com o restante do elenco, para na quarta-feira a gente estar pronto para o jogo. O Grêmio chega ao Rio com vantagem, porque venceu o jogo de ida em Porto Alegre por 3-1. O time pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avança às quartas de final da Copa do Brasil. Uma vantagem é importante, mas você não pode dar bobeira, entrar relaxado, tem que entrar concentrado. Se possível fazer gol, né? Na cada adversário é sempre importante, mas a gente tem que jogar com inteligência. A gente sabe que a gente tem a vantagem, mas não só ficar defendendo, a gente também tem que jogar para poder fazer gol, porque aí vai dificultar mais ainda para eles. Eu acho que a gente tem que entrar no jogo focado em dar o nosso melhor, e todos os jogadores ajudando, e esquecer um pouquinho essa vantagem aí e jogar de igual para igual com o Fluminense aqui, da maneira que a gente joga contra todas as equipes. O jogo desta quarta-feira no Maracanã será o 29º do Grêmio na temporada. Em apenas 2 vezes neste ano, o time não marcou gols. A vantagem sobre o Fluminense, se a gente levar em consideração a estatística, tem tudo para se tornar mais expressiva do que já é. Nossa equipe tem criado bastante, os jogadores da frente têm tido oportunidades. E isso tem acontecido também porque eles têm ajudado na marcação, pressionando lá na frente. E o Grêmio, se continuar dessa forma aí, com certeza vai continuar fazendo os gols que a gente precisa. Tá aí o experiente Léo Moura, é bicampeão da Copa do Brasil, Léo Moura, hein? Deu a volta por cima, hein? 2006 e 2013 pelo Flamengo. Recuperou, Renato. Boa lembrança, o Renato recuperou o futebol. Vários jogadores esse ano estão sendo resgatados, né? Mudou de time, o Léo Moura tá bem, o Lucas Barros tá bem. O Renato é bom nisso. O que tá no Palmeiras agora, o Bigode, o William também, incrível. Vários jogadores se recuperando. Aliás, o Renato é muito bom, porque o Renato é aquele treinador boleirão, né? Sabe a linguagem da rapaziada. E aí os jogadores do Flamengo, do Grêmio, o grupo do Grêmio tá dando uma resposta muito interessante. Eduarda Pessinati está... Olha, Eduarda, eu conheço bem essa região, eu não posso me enganar. Você está no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, é aí que está concentrada a delegação do Grêmio? Seja bem-vinda ao Bom Dia Fox. Olá, bom dia Fox, bom dia a todos. Exatamente, aqui no Leme, o hotel em que o Grêmio está hospedado, de frente para a praia, de frente para o posto 1, para ser mais exata. O Grêmio, como a gente viu, chegou ontem à tarde, dividido em 2 grupos, né? Um grupo veio do Recife, os jogadores que participaram da derrota do time diante do Sport pelo Campeonato Brasileiro, 4-3 por lá. O outro grupo dos jogadores poupados veio de Porto Alegre, 12 jogadores. Agora o técnico Renato Portaluppi tem todos os 21 relacionados para esta partida, concentrados aqui neste hotel no Leme. Os jogadores já tomaram café da manhã, pelo que a gente pôde ver. Eu até vou sair aqui de frente da câmera para ver se a gente consegue ver.
atrás daquele vidro é onde acontece o café da manhã aqui no hotel. A gente vê uns pontinhos azuis, são jogadores e membros da comissão técnica tomando café. A gente viu que o Léo Moura já passou por aqui. Agora, à distância, assim, com esse vidro um pouco embaçado, não dá para identificar exatamente quem está por lá. A gente também vê por aqui torcedores desfilando com a camisa do Grêmio. Também muitos gaúchos tomando chimarrão. É que o ônibus passou aqui agora, a gente não vai conseguir mostrar, mas tem a torcida do Grêmio já aqui em volta do hotel, na expectativa para essa partida decisiva de quarta-feira, a volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que na ida, em casa, o Grêmio venceu por 3-1 de virada, com 2 gols de Lucas Barrios e, portanto, tem vantagem para essa partida. Chega com vantagem aqui ao Rio de Janeiro, pode perder por 1 gol de diferença ou empatar, que fica com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como eu disse, o elenco veio dividido, mas está completo e faz a última atividade antes do jogo na tarde de hoje nas Laranjeiras. Às 13h30 da tarde acontece, portanto, o treino do Grêmio, a última atividade para enfrentar o Fluminense na quarta-feira à noite, jogo exclusivo do Fox Sports. Lembrando que o técnico Renato Portaluppi tem 3 desfalques para esta partida. Edilson, Maicon e Bolanhos tratam lesões musculares, não tiveram a liberação do departamento médico para viajar com o grupo aqui para o Rio de Janeiro. Mas eu sigo aqui no Leme, como vocês disseram, em frente ao hotel do Grêmio, trazendo mais notícias ao longo da nossa programação. Boa, boa. Valeu muito, Eduarda Piscinati, que a qualquer momento retorna aqui no Bom Dia Fotos com outras informações do Grêmio. E o bom aí pro Renato, né, tá ali no Leme, tá bem pertinho de Ipanema, né, aquela redinha de futebol que o Renato gosta muito. E a gente viu ali, né, o pessoal tomando um cafezinho da manhã. Paulo Lima conhece bem essa área aí também no Rio de Janeiro. E o Grêmio se preparando para esse jogão de bola que a gente vai ver aqui no Fox Sports. É legal, e é legal a parceria. O Calheiros estava até falando comigo assim, que é comum, a conversa nos bastidores. O Grêmio vai treinar em Laranjeiras, né? Lá nas Laranjeiras da casa do Fluminense. Paulo Lima, falamos muito do Fluminense. Características deste time gremista que está no Rio de Janeiro em busca da qualidade técnica do elenco, acima de tudo, né? E um comando técnico de muita qualidade, experiência do Renato e, acima de tudo, uma maturidade por trás dele do Valdir Espinosa, né? São parceiros de longa data. Mas o Grêmio é fortíssimo, mostrou isso na Copa do Brasil do ano passado, inclusive abdicou até certo ponto de brigar lá pela parte de cima da Libertadores, quando meio que ficou distante da ponta da tabela, investiu pesado na Copa do Brasil, conquistou o título. E esse ano vem dando resultado, conseguiu inclusive um 2-0 diante do Sport no último jogo, abriu uma vantagem boa e depois, surpreendido que foi, brigou até o final e por pouco não empatou. Eu repito, o Grêmio é favoritíssimo contra o Fluminense, não tem a menor dúvida disso, pela qualidade e, acima de tudo, pela vantagem que fez no primeiro jogo lá na capital gaúcha. Paulo Lima, eu já perguntei pra você e pro Calheiros se você era uma pessoa curiosa. Você disse que era o trio aqui, todo mundo assinou aí embaixo. Lógico. Você é bom de fisionomia? Não. Não. Então vai entender melhor essa situação. O que eu gosto mais é da geografia. Se eu for a algum lugar uma vez, eu não esqueço nunca mais o caminho. Fisionomia agora, não. Fisionomia... Você, Calheiros? Eu, mais ou menos. Mas eu garanto como é que eu sou um fisionomista melhor do que o árbitro. O cara do apito. Meu amigo. Você lembra, Paulo Lima, daquele jogo do Corinthians, em que o árbitro confundiu um atleta com outro, trocou a falta, expulsou. Expulsou errado. Pois bem, ele vai ser o árbitro. Tá voltando. O homem voltou, Paulo Lima. Ele que vai apitar. Qual o nome do árbitro? Thiago Peixoto. Ricardo Peixoto. Thiago Peixoto. Thiago, obrigada, Calheiros. Thiago Peixoto será o árbitro desta grande decisão entre Fluminense e Grêmio. Ele teve um processo até certo ponto, de reconstrução também na carreira. O nome desse processo conhecido também como geladeira. Exatamente. É uma punição, por que não? Então ele foi apitar jogo da Série C, da Série D e a aposta da CBF era de que ele fosse um árbitro realmente de ponta e esperamos que seja. Muito se falava da empáfia, da prepotência, da arrogância dele dentro do campo, né? E isso é um amadurecimento, como qualquer profissional passa. Tomara que ele tenha aprendido, né? Porque a gente vive aprendendo. Então, é o momento de voltar num grande jogo, a mídia toda em cima dele e que ele trabalhe, acima de tudo, com bom senso.
e com a regra exatamente dentro do bolso e apitando bem, soprando bem seu Calheiros. Dois treinadores corneteiros. Como que é o nome do processo da retomada? É a geladeira. Tá. Foi pra, eu diria que foi apitar alguns jogos na Sibéria. Ele foi né? E aí tá voltando agora num jogo difícil, num jogo complicado. Boa sorte, Fluminense e Grêmio, boa sorte. Lógico, todo mundo merece a Até porque a arbitragem, falamos ontem aqui com a Nadine Bastos, até porque a arbitragem, embora muita gente ainda torça o nariz, está evoluindo sim. Nós temos falado muito mais sobre acertos do que de erros de arbitragem, né? Isso aí é um bom sinal. Mas é um bom sinal, mas você estava começando a colocar o assunto, eu puxo aqui, no banco temos dois técnicos que conhecem muito bem as regras e gostam de lembrar da arbitragem ali no tete-a-tete com a imprensa, no pós-jogo, né? Dois técnicos. Sem dúvida. Não, dois técnicos experientes, com história aí no futebol brasileiro. Sem dúvida. Por isso, com certeza será um jogo muito difícil. Olha aqui, ó, passando agora para outro time, outro gigante do futebol brasileiro, que também está envolvido com decisão em Copa do Brasil, hein? Vai receber o Palmeiras no Beira-Rio, sem técnico por enquanto. Pode anunciar o novo treinador